orando pela vida do servo de Deus. Amado Rei Jesus, na Tua presença, Senhor, Te adorando e Te exaltando com os louvores, prestando a Ti culto nesta manhã, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos o Teu servo, pastor Nildair, e que a palavra que o Senhor reservou para nós nesta manhã possa ser ministrada, Senhor, aleluia, a cada coração. Usa o Teu Filho, Senhor, que todos os seus dons e talentos estejam ativados neste momento, e que possamos ser renovados e fortalecidos no nome de Jesus, amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus para toda a igreja do Senhor aqui nesta manhã. Se você puder, tome o seu assento, por favor. Eu quero, em rápidas palavras, agradecer. Já tenho agradecido a Deus, mas agradecê-lo aqui diante da igreja, pela oportunidade, pela bênção, a honra de estar neste lugar. Agradecer ao Senhor pela vida da minha família aqui, meus filhos. Quando eu falo de filhos, eu falo de genros, de noras, eu falo de todos, porque para mim não há distinção, especialmente se me ajudarem, né, irmãos? Se abrir as mãos para me ajudar, aí fica um filho mais chegado ainda, ou uma filha. Mas eu louvo muito a Deus de modo muito especial. Quero estar mencionando aqui meu agradecimento ao pastor Elenay, pastor desta linda igreja, que em todos esses anos que a gente tem estado junto como família, tem sido uma bênção na nossa vida. Quero agradecer muito pelo apoio, pastor, pelo carinho, pelo que tem feito e pelo que vai fazer ainda por nós. Porque o crente, ele pensa no presente e também pensa no futuro. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero, irmão Joels. Nem sei onde que ele está, às vezes eu fico meio cego, não enxergo-me direito. Mas o presbítero irmão Joels e o presbítero irmão Christian, que foram a Goiânia nos buscar, juntamente com o pastor Nai. Foram excepcionais. Que o Senhor o recompense. Vocês, queridos. Muito obrigado. Muito bem. Quero agradecer a Deus pela vida da Fátima. Está ali. A Fátima foi uma pessoa que Deus nos deu o privilégio de tê-la como uma filha por muito tempo, quando éramos de Camboriú. E a gente sempre teve Fátima como uma filha mesmo. Que Deus abençoe, Fátima. Muito obrigado por ser uma pessoa muito especial na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Você ajudou muito a pastora Zélia. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. À noite a gente fala mais sobre isso. Eu estava pensando, irmãos, eu estou ficando velho, cansado, e assim meio atrasado nas ideias, na mente. Já não sou aquela pessoa que eu era, muito inteligente. Eu já fui muito inteligente, mas fui perdendo a inteligência. A velhice, algumas enfermidades vai chegando e vai minando as nossas capacidades e trazendo limitações. E a gente, às vezes, fica preocupado. Hoje eu fico amedrontado quando eu subo num púlpito. Não tenho mais nem vontade de subir em púlpito para pregar. São muitos homens e mulheres, pessoas poderosas de Deus, hoje pregando a palavra, com muito conhecimento,
Com muita graça de Deus, como eu vi ontem à noite, parabenizo a juventude, a direção da juventude. Aqui foi uma coisa linda o que vi ontem aqui. Viu o irmão Janderson pregando aqui ontem? Falei, oh meu Deus, eu era assim. Eu era uma pessoa que eu pulava, gritava, irmãos. Eu saía dançando no púlpito assim só com uma perna. Hoje eu não consigo mais nem com as duas. Sério. Eu queria ter aquela habilidade, mobilidade que eu tinha antes. Porque eu sei que ajuda os irmãos também a se alegrar, né? Mas a Bíblia diz que quem não pode alegrar na força, alegra na fraqueza. Alegre na minha fraqueza. Dê glória a Deus. Bate palma. Amém. Isso anima a gente. Isso faz de conta que a gente ainda está inteiro, que está funcionando. Mas eu quero trazer aqui nesta manhã, uma manhã muito especial também, que os irmãos e nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero trazer aqui uma palavra baseada, até pelo tema você vai ver que a coisa é muito simples. Esforçar é a nossa parte. Esse ano de 2020, até alguns dias recentemente aí, nós vivemos uma situação muito delicada, muito difícil. Não foi só a nível de Brasil, mas a nível do mundo inteiro, e especialmente a nível de Goiás. Ali a gente se tornou um epicentro dessa enfermidade, desse mal, e isso nos colocou numa situação muito estressante. E por que não dizer, uma situação de temor, de seríssima preocupação. E quando o nosso sistema imunológico é atingido, como foi, todo o nosso sistema fisiológico, ele sofre, ele padece. Especialmente o nosso sistema emocional. Eu, por exemplo, carrego uma pequena enfermidade, que muitos dos irmãos podem notar que eu estou quase sempre sentado, porque eu tenho muita dificuldade para ficar em pé, sobre os pés, porque eu tenho uma neuropatia bastante grave. São muitas dores que eu sinto e eu evito, né, para poder ganhar tempo, ganhar um pouquinho mais de condições de me mover. Mas não é fácil, não. Então, o sistema autoimune, ele sofre, e o corpo vai padecendo. E entra o sistema emocional, que é a causa do problema que eu sinto hoje. E isso atinge, irmãos, o lado espiritual também. Muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas, na cidade de Goiânia, padeceram e estão padecendo de uma séria crise emocional. Nós temos um ministério que eu participava ali, que é um ministério muito grande, com relação à quantidade de pessoas e obreiros. Ali são mais de 6.000 pastores, 35.000 membros. Então, dentro desse universo, a gente vê tantas coisas acontecerem de forma positiva, mas tantas de forma negativa. E eu tenho conversado com inúmeros obreiros, pastores, companheiros, que estão desistindo, ou muitos já desistiram do seu trabalho, da sua missão, foram atingidos frontalmente e não conseguiram suportar essa crise, essa situação que viveram. Eu estava falando ao pastor Erenai que foram mais de 120 igrejas em Goiânia, nossas, do nosso ministério ali, que fecharam. Os pastores não conseguiram levar adiante. E com isso vêm as enfermidades emocionais.
atinge o pastor, o obreiro e a família, e todos são atingidos. Foram momentos difíceis que nós vivemos. E se nós não tivermos a graça de Deus, isso funciona como uma queda de dominó. Uma coisa vai levando a outra ao problema, ao caos. Aí quando chega na área do espírito, aí a coisa fica difícil. Porque coisa terrível é você viver uma espiritualidade fantasiosa. É aquela espiritualidade que quando vem os embates, os confrontos, as tempestades, você fraqueja, você morre. Como dizia o pastor, fundador da Igreja Maranata, ele é um médico, ele dizia que nós somos cadaverinos, somos cadáveres andando pelo mundo. Ele falando no sentido físico. Já nascemos morrendo. Mas espiritualmente a coisa funciona assim. São muitas pessoas que estão vivendo, irmãos, uma vida espiritual assim, tipo, que parece, mas não é. Mas isso é causado pelas situações que nós enfrentamos. Não podemos nos entregar. Ontem eu vi o pastor falando aqui, o irmão falando na última mensagem, da experiência dele. Só que ele teve o discernimento, pela visão de Deus, de que era um espírito que estava levando a um esfriamento. Mas no momento da angústia, da tribulação, nós somos atingidos por um esfriamento que às vezes não tem resposta. Somos atingidos pelo medo. O que vai ser, o que está acontecendo, o que virá. Esses dias eu estava precisando, eu não estava desviado, nunca me desviei. Nunca deixei de clamar ao Senhor nas minhas necessidades. Eu sempre entendi que o socorro vem lá de cima e é lá que você tem que estar indo buscar ajuda. De onde vem o nosso socorro? Do Senhor, que fez os céus. Então ele é forte, né? Um ser que fez o céu e a terra, imagina quem é. Não está no homem, está em Deus, né? A nossa saída, nossa resposta. Mas eu estava passando por uma fase muito difícil. Decisões, quase 2 anos longe da igreja, porque em 2019 eu entreguei a igreja que eu pastoreava. Essa última igreja foram 15 anos que eu pastoreei. Aí entreguei a igreja, eu queria tirar um tempo para cuidar mais da minha saúde. Eles dizem assim, um ano sabático. E depois, na sequência, já veio essa situação. E nós acabamos ficando em casa, porque a gente tem o problema da saúde, as comorbidades, e não podia sair. A nossa igreja proibiu de forma absoluta que nós não deveríamos, nós que tínhamos acima de 60 anos, não deveríamos ir para a igreja. E é verdade, nós perdemos na nossa igreja, onde eu comecei a congregar depois que eu deixei a igreja de pastorear, nós tivemos na nossa igreja 12 óbitos, pastores, obreiros, esposas. Então o nosso pastor disse, um dia ele foi em casa e disse, nem apareça por lá. E a gente ficou ali. E vai entrando uma coisa ruim na gente. Vou falar assim, eu falo meio goiano, eu sou goiano na verdade, né?
Um trem ruim assim entrou dentro da gente. Uma coisa esquisita, ruim mesmo. E eu senti a necessidade de falar ao Senhor que eu precisava vê-lo. A última vez que eu tive esse privilégio, essa honra, foi em 2014. Eu estava lendo a palavra de Deus numa madrugada. Uma das muitas madrugadas. E a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículo 6. O Senhor diz a seu servo que a batalha não seria fácil. Se ele quisesse ter êxito, porque Deus não prometeu o sucesso, o êxito, sem o esforço, né? Não existe promessa de êxito, de sucesso, sem esforço, não existe. E o Senhor disse para o seu servo, Josué, se você quer ter êxito, se você quer ter sucesso, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é esforçar. Mais ou menos o tema do trabalho da juventude, né? Despertar, acordar. E eu fiz um propósito comigo de buscar o Senhor. Toda madrugada. Porque não é fácil você desenhar uma meta e cumprir aquela meta. Quando envolve a oração, quando envolve jejum, quando envolve estudo da palavra de Deus, não é fácil, irmãos. Eu estou falando na dimensão do Espírito. Não é fácil. Eu comecei, toda madrugada. Eu coloquei uma cadeira perto da minha cama. E eu levantava ali pelas 3:30. Eu me sentava diante daquela cadeira e eu dizia para Jesus, Senhor, senta aí, vamos conversar um pouco hoje. Às vezes, eu tomo alguns medicamentos que me dá vontade de ir no banheiro, né, para descarregar a gasolina e tal. Aí eu dizia para o Senhor, na hora que dava vontade, ele dizia, Senhor, fica quietinho, espera que eu vou lá no banheiro, mas já volto. Mas eu não falava brincando, não, eu falava sério. Eu precisava que ele estivesse ali. E então eu falava para ele, Senhor, por favor, eu sei que eu não mereço, não tem nada a ver, mas eu preciso te ver outra vez. Foram 40 e poucos dias nessa batalha. Isso recente, não faz muito tempo. E então, quando foi uma daquelas manhãs, os meus olhos espirituais se abriram. E eu vi o Senhor. E eu trago aqui para vocês essa palavra dizendo, você pode vê-lo. Ele não está longe. Ele não se esconde. Ele não foge. Ele sempre está perto.
E ali foi um momento de renascimento. A fé renovou, a esperança renovou. Eu andava muito preocupado. Irmãos, eu me preocupava até com o presidente, já imaginou? O presidente nem sabe que eu existo, eu ficava preocupado com ele. Sofria por causa do homem. Tinha uma preocupação com o Brasil, com as pessoas, o que vai acontecer. Mas no fundo também eu estava preocupado comigo, porque se a coisa vai mal, vai atingir a mim. Se acontecer um problema lá, vai vir aqui, vai ter um retorno. E eu ficava preocupado também comigo. Se o Brasil não mandar, eu vou pagar o preço. Se der problema, eu vou pagar o preço. Se esse trem entrar para o comunismo, eu vou pagar o preço. E eu ficava assim, uma tribulação. E como é que vai ser? Como é que eu vou comer? Né? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me cuidar? Como é que eu vou cuidar da minha velha, doentinha? E aquelas preocupações. E dentre tantas coisas que o Senhor me fez saber naquela manhã, Ele disse para mim assim: sou eu que cuido de você. E eu quero dizer a você que eu não sou mais especial do que ninguém. Então eu quero compartilhar a palavra de Jesus com você. É Ele quem cuida de você. E o Senhor trouxe à minha memória o irmão Noé lá naquela arca, preocupado, porque dá a entender que Noé estava preocupado porque Deus poderia ter esquecido deles lá. Porque nós sempre damos um tempo para que as coisas aconteçam, especialmente no mundo espiritual. E quando aparentemente há um atraso, a gente se preocupa, perde a calma, às vezes se desespera, murmura, né? A Bíblia diz que havia um sentimento de preocupação no coração de Noé, porque o Senhor aparentemente estava demorando em abrir a porta. Está entendendo, igreja? Você acha que não vai abrir? Está demorando? Porta terrível, não abre, né? Já fez de tudo, né? Já usou todo tipo de alavanca para poder tentar abrir, não abre. Porque porta que Deus fecha, só Ele abre. Agora porta que Ele abre, ninguém fecha. Irmãos, a gente vive aprendendo as coisas. Uma pessoa de 63 anos, 42 anos de ministério, está aprendendo como se fosse hoje a primeira vez. Eu vi o pastor Nai pregando aqui esses dias agora, eu falei: Jesus, estou acabado. Fiquei envergonhado, eu fiquei com medo. Aí vem o Kenny aqui, faz aquilo, eu falei: agora acabou. Aí o pastor disse: você vai pregar. Irmão, eu passei tão mal, tanta dor de barriga. Eu já não tenho vesícula, imagina o que passei. Tribulação. Então a gente está aprendendo sempre. Ontem estava ali ouvindo atento a palavra. Eu ouvi todas as palavras, mas a última palavra eu estava ali. Parece que eu estava mais atento, porque tinha muito envolvimento assim do Espírito na coisa. E quando o irmão falou ali uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu não sabia, irmãos, que o diabo tem binga, tem isqueiro e nem caixa de fósforo. Eu não sabia. E tem, né? O irmão disse que tem, ele pregou isso ontem.
Que Satanás estava doidinho para botar fogo no altar, né? Dos profetas de Baal. Mas Deus não deixou. Porque Satanás não pode fazer nada quando Deus está no comando. Satanás só vai até onde Deus deixa, irmão. Dali não passa. Né? Noé estava preocupado. Já vou caminhar para o final. Noé estava muito preocupado. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Nunca passou a sua mente? Para a minha mente já passou muitas vezes. Senhor, onde é que tu estás? Revela, Senhor. O hino que nós mais gostávamos de cantar, e cantar com certa tristeza na igreja, era o hino que diz assim: revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Isso era o hino, porque nós queríamos que o Senhor, nós queremos que o Senhor se revele, porque se o Senhor não se revelar, a gente morre, a gente adoece, porque nada disso aqui, por mais lindo que seja, e é de Deus, faz, irmãos, alguma importância diante do mundo espiritual, que nós haveremos de entrar nele. Eu estava pregando na congregação, pastor Nai, e Deus me deu uma visão. Deus me deu uma, irmão, pede a Deus para me dar visão com relação ao serão. Porque Deus me dá 14 visões que Deus me deu, 14 mensagens que eu entreguei, entregando o recado que Jesus ia levar uma pessoa. Todos os 14 se cumpriram, todos. Não teve um nem assim para dizer, esse falhou, não teve até hoje. Pede misericórdia para Deus não me revelar nada. Eu tenho medo dele revelar até comigo mesmo, né? Se revelar comigo, eu já vou cuidar da minha vida. Irmãos, nós estávamos na congregação pregando, e Deus falou para mim que ali tinha uma pessoa, que era a última vez que aquela pessoa vinha no culto. E a nora da dona da casa onde nós estávamos fazendo aquele culto, ela sentiu na hora, aquela moça de 20 e poucos anos, que era ela. E ficou com raiva de mim, irmãos. Me xingou, diz testemunhas próximas, que ela ficou muito enraivada e não pisou mais na igreja nem no culto, não quis mais ir. Não foi mais. E logo em seguida, ela sofreu, infelizmente, coitada, sofreu um infarto fulminante, foi embora. E nunca mais foi na igreja, mas a palavra do Senhor diz que era a última vez, né? Deus teve até que tocar no coração dela, no sentido de não deixar ela mais ir para cumprir a última vez, né? Até nesses detalhes Deus trabalha. Então Noé estava muito preocupado. Será que Deus esqueceu de mim? A porta não vai abrir? E a Bíblia diz que o Senhor não se esqueceu de Noé. Amém, igreja? A coisa mais linda, a mensagem mais linda que eu carrego aqui dentro da minha alma é que Deus não esquece da gente. Não faça nada errado, porque Ele não esquece de você. Não esquece de você, não esquece de mim. Mas quando Ele trabalha é para nos ajudar também. Até quando Ele bate é para nos ajudar. Aí eu estava, uma daquelas madrugadas, estudando, vendo ali a vida desses homens de Deus, porque a Bíblia diz, trazendo ao coração, Jeremias diz, em Lamentações, trazendo à memória, ao coração, aquilo que nos dá esperança. Aí, irmãos, eu me lembrei, e com isso eu vou encerrar aqui, tá? Eu me lembrei de uma possibilidade, um talvez, uma suposição. Veio na minha mente a arca, comecei a desenhar na minha mente aquela arca, e aqueles bichos entrando ali. A Bíblia diz que foi par em par, macho e fêmea, macho e fêmea. Deus conversou. A coisa mais interessante, mas Deus conversa com os bichos. Deus conversa com os bichos. Que Deus tremendo, irmãos, que capacidade. Deus fala a língua dos animais, dos répteis, dos vermes, de tudo.
E a Bíblia diz que Deus ordenou e os bichinhos, e os bichão grandes, todos vieram, casal por casal, rumo à arca. Aí me veio na memória a possibilidade, a suposição, de que naquela marcha de animais rumo à arca, tinha um casalzinho de lesma. Sabe o que é lesma? Aqui se fala em lesma. Lesma não é o caracol, não, que é aquela coisa em cima, não. Lesma é um bicho que não tem cobertura, ele é a lesma. Quando eu ficava bravo com algum obreiro na igreja, eu dizia, irmão, pelo amor de Deus, irmão, você está parecendo que está caminhando com passo de lesma? Irmão, a lesma, ela nem caminha, ela tenta deslizar. Aí eu fiquei pensando aqui, eu quero passar isso para você. Vamos supor que isso existiu. Não estou dizendo que existiu, mas vamos supor. Mas que a lesma deveria ter existido, porque a bichinha está até hoje entre nós, né? Sempre a gente está vendo algumas por aí. Aí eu penso, quantos obstáculos aquele casalzinho de lesma tiveram que enfrentar para chegar naquela arca. Tenta imaginar, desenha a ideia, cria um cenário, vê. Vamos dizer que lá tinha uma lagoinha, porque naquela época não pensa mal. Eu estou falando de lagoinha de lagoa, tá? Imagina que lá tinha uma lagoinha. Uma aguinha lá, a Bíblia diz que caía. Como diz o Barnabé, tem gente que demora a pegar o trem, né? Entender a coisa. Aí, vamos supor que tinha lá aquele corguinho lá, um corguinho. E lá tinha um casal tinha lesma lá. Aí, porque era interessante assim, tipo assim, ó. O mistério da revelação. Quantos animais tinha, por exemplo, quantos leões e leoas tinha? Quantos elefantes? O elefante macho ou fêmea tinha? Né? Não tinha só um casal no mundo de um bicho. Mas só um casal de animais escutou a voz de Deus. Está entendendo o mistério? Eu não quero te chamar de animal, não. Mas louve a Deus porque você ouviu a voz de Deus. E você está na arca hoje. Aleluia. Oh, glória! Que privilégio! Eu digo para Jesus, não quero nem saber que tipo de bicho que eu sou, mas que eu estou na arca, eu estou. Esse é um privilégio muito grande. E aquele casalzinho de lesma ouviram. Talvez até outros amiguinhos lesmas também perguntaram, ei, vocês estão saindo da água, para onde é que vocês vão? Às vezes nós não temos tempo para ficar gastando com quem não ouve a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus e vamos atrás. O Senhor diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Aleluia. Aí olha bem, a luta para se locomover. Mas é difícil sair de casa para vir para a igreja, né, irmãos? Que luta para se locomover aquelas lesminhas tiveram, hein? Imagina. Outra coisa, a fragilidade da massa corpórea daquelas lesmas. Já pensou, irmão? Não tem osso, não tem fortaleza nenhuma naqueles animalzinhos. Os bichos vinham assim, sabe, deslizando, entortando para a direita, para a esquerda. Parece que não vai, está difícil, mas eu não desisto. A possível distância até a arca. O caminho é longo e mau, e os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado o nosso leite, o nosso pão.
estará ainda longe Canaã. Aí diz, estamos fracos e tão cansados. Já caminhamos por desertos, valados, abrasador. Amasso e decandaramas. Aleluia. Não chega nunca. Ele não volta, parece que não vem mais. Muitos já desistiram, como disse o nosso irmão ontem, quantas pessoas começaram conosco e já não estão mais. Desistiram. E se tivesse quente? Meu Deus, esse era o pior. E o perigo de derreter, irmãos. Já pensou? Andando naquele cascalho quente. Aquele treino era meio desértico, Israel. Aquela área lá, aquele mundo lá. Sol quente, bichinho muito frágil. E o perigo de derreter. E o medo. Ah, nós não vamos chegar, não. A gente derrete antes de chegar. E os gravetos no meio do caminho? Os pauzinhos? Furando. Ai. Aí vazava uma aguinha, porque não era sangue. Aqueles bichos não têm sangue, é uma água, um líquidozinho. Aí a outra disse, não, eu não vou não. É melhor voltar. Não dá. Aí a outra dizia, se você quiser voltar, então, o casamento acabou. Mas eu vou embora. De março e de candaramai. Fica de pé, igreja, por favor. Pode ficar de pé, por favor. Eu creio que se aquelas lesmas existissem e fosse fazer esse percurso em direção à arca, muitas situações contrárias se apresentaram. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Igreja amada, não tinha outro jeito. Ou tentava chegar na arca, ou ia morrer de qualquer maneira. A arca era a única saída, a única solução. O único meio de escapar. E Deus disse para Josué, você quer ter êxito? Sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que se esforçar. E eu parabenizo os irmãos nesta manhã, porque esta mensagem aqui, ela não cabe a você. Você está aqui. É um esforço que você está fazendo. Você está cumprindo. Mas é uma palavra de ânimo, na verdade. Para se algum dia, algum momento, a gente for tentado a desistir, a desconfiar de Deus, das promessas de Deus, a gente vai olhar e vai dizer, não, a gente não vai desistir, a gente vai chegar na arca, lá está o refúgio, lá está o seguro. E para fechar, será que nós vamos encontrar a porta aberta? Será que quando a gente chegar lá, depois de tanto esforço, a porta está fechada? Eu quero dizer a você, que Deus falou para mim, eu vou ficar te esperando, até que você chegue. Não importa a marcha, a dificuldade, a velocidade. Você não desistir. Se você se esforçar, como Noé, Deus vai estar lá esperando até o último chamado chegar. Que Deus abençoe vocês, amados. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Somos as lesminhas do Senhor. Pastor, vou... Nunca houve noite que pudesse pedir
esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para nos cuidar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança.